Boa tarde, pessoal. Eu me chamo David Kelly Barbosa, sou doutoranda e hoje então vamos dar início aos nossos seminários, às nossas aulas da disciplina de metabolismo de aminoácidos. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acredito que vocês já estejam visualizando. Ok. Então, pessoal, eu vou falar sobre o aminoácido arginina. Esse aminoácido, para falar sobre esse aminoácido, eu fiz um breve roteiro. Vou dar alguns conceitos, definições, vamos falar um pouco do histórico. Entraremos na parte de catabolismo, síntese de aminoácidos não essenciais, os produtos que são gerados dessas degradações, desse catabolismo, quais os locais-alvos de ação desse aminoácido, algumas particularidades, e eu vou fechar a aula com uma sugestão de pesquisa. Bom, primeiramente, antes de falar sobre qualquer produto ou sobre catabolismo, a gente precisa entender o que é a arginina. Então, a arginina é um aminoácido de caráter polar básico. O que quer dizer? Que esse aminoácido, ela possui cadeias laterais básicas. Assim como a arginina, somente mais dois aminoácidos têm essas características, que é a lisina e a histidina. Quer dizer, então, que as cadeias laterais desses aminoácidos são positivamente, são cadeias carregadas positivamente em pH neutro. E para a gente classificar, para a gente definir a classificação desse aminoácido, a gente precisa entender primeiro quais são essas classificações. A gente ouve falar de aminoácido essencial, não essencial, semi-essencial. Então, vamos lá. O que define se um aminoácido é essencial, semi-essencial ou não essencial? O que define é a necessidade desses aminoácidos que surge a partir de uma incapacidade que um animal, que algumas espécies animais, têm de sintetizar o esqueleto de carbono ou cetoácido correspondente. Então, se o animal ou a espécie tem essa incapacidade de sintetizar esse aminoácido específico, a gente fala que esse aminoácido, então, é essencial para esse animal, porque ele não é capaz de sintetizá-lo. Quando a gente sabe que o aminoácido, ele pode sim ser sintetizado pelo animal, que o animal tem a capacidade de sintetizar, então a gente denomina ou define ele como dispensável de sintetizar esse aminoácido. Um exemplo disso que a gente pode dar é de ruminante monogástrico. O monogástrico tem mais necessidade de aminoácidos, tem mais aminoácidos essenciais do que endógena de alguns aminoácidos que ele consegue sintetizar a partir da flora microbiana do rumen. E ainda existem os aminoácidos semi-essenciais. Quais são esses aminoácidos semi-essenciais? O que define um aminoácido para a gente dizer que ele é semi-essencial? O que define não é só a capacidade ou não do animal sintetizá-lo, mas esses aminoácidos, basicamente, o animal é capaz de sintetizá-lo, só que não em volume, em quantidade suficiente para todas as vias de atuações no organismo do animal. Ou seja, o animal até produz, mas não em volume suficiente que ele necessita. Então, essa tabela que eu coloquei aqui é uma tabelinha com os aminoácidos que são essenciais, condicionamento não essencial ou semi-essencial e os aminoácidos não essenciais. Importante lembrar, pessoal, que essa tabela são dos aminoácidos para mamíferos, tá? Por que eu friso isso? Porque se eu estivesse falando de aves, por exemplo, teria algumas alterações na classificação desses aminoácidos. Um exemplo é a própria arginina. Por quê? Porque
Para os mamíferos, ela é condicionalmente não essencial. Eles conseguem produzir numa quantidade, porém não suficiente para atender às suas exigências. Já as aves não fazem essa síntese, não tem essa produção endógena. E eu vou explicar melhor depois lá nas particularidades. Então, para os mamíferos, a arginina é condicionalmente não essencial. Um breve histórico, então. O trabalho sobre o catabolismo, ele remonta os anos de 1904, quando um estudioso, que era médico e químico também, chamado Kozel, Albrecht Kozel, e o seu orientado, né, o seu aluno, um estudante, Henry Dakin, descobriram a arginase através de um trabalho, né, de uma pesquisa. Eles descobriram a arginase para hidrolisar aminoácido em ornitina e ureia. Então, foram esses dois pesquisadores, dois estudiosos, né, o mestre e o aluno que fizeram a descoberta desse aminoácido. E antes da gente entrar na parte de degradação, de catabolismo propriamente dito, a gente precisa entender da onde que vem, como que a gente obtém o aminoácido. Então, a gente sabe que aminoácido é uma parte, né, da composição, os aminoácidos compõem as proteínas. Então, para a gente obter um aminoácido, uma arginina, eu preciso que ocorra a degradação de uma proteína, que ela seja degradada por uma enzima em polipeptídeo, degradada de novo para até chegar no aminoácido. Essas quebras, quando a gente tem algo que é grande, né, uma partícula grande, a gente vai quebrando, a gente fala que vai degradando, a gente chama de catabolismo. O contrário, né, quando a gente junta vários aminoácidos para formar uma cadeia polipeptídica para aí formar uma proteína, então a gente chama de anabolismo. Então aqui a gente consegue entender, né, da onde que a gente obtém os aminoácidos advindo das proteínas, da degradação delas. Então, o conceito, né, a definição do catabolismo é que ele é uma parte do metabolismo, onde ocorre, então, a degradação, a quebra, realizada pelo organismo das macromoléculas nutritivas, moléculas maiores, partículas maiores, com a liberação de energia. Aí, especificamente, falando do catabolismo da arginina, ele ocorre por diversas vias que a gente vai ver agora no decorrer dessa aula, e ele gera muitos produtos, como ácido nítrico, ornitina, ureia, poliaminas, prolina, glutamato, creatina, agmatina, CO2 e água, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado nos próximos slides. A gente vai ver no decorrer dessa aula que existem várias enzimas que participam dessas diversas vias de degradação, vias de catabolismo da arginina. Vamos dizer assim que a enzima primária é a enzima arginase, e ela se divide em dois tipos, a arginase tipo 1 e a arginase tipo 2. Elas possuem algumas diferenças. A arginase tipo 1, ela tem o pH alto, é encontrada no citosol, é abundante no fígado, e é essa arginase, né, essa enzima, que é a principal responsável por realizar a desintoxicação da amônia como ureia. Já a arginase tipo 2, ela tem um pH neutro, ela é encontrada na matriz mitocondrial e é envolvida principalmente na produção de ornitina e como precursor da prolina e do glutamato. Então, prolina, que é um outro aminoácido não essencial. Aqui é interessante dizer, pessoal, que a arginase tipo 1, ela é encontrada somente nos vertebrados. Já a arginase tipo 2, nos vertebrados e nos invertebrados, né? Então, somente os animais vertebrados que vão apresentar os dois tipos as duas apresentações da enzima. E a expressão
dessa enzima, ela pode variar também, não só com se o animal é vertebrado ou invertebrado, ela vai variar com o tipo de tecido e também com a espécie. Um exemplo disso, que eu vou dar aqui, da ação dessa mesma enzima em duas espécies. Então, a enzima arginase, ela tem uma atividade, ela não tem uma atividade, ela está ausente na placenta de porcas de crescimento rápido e nos enterócitos dos leitões lactentes. E por que isso? É uma estratégia metabólica para ajudar a maximizar o fornecimento da arginina da mãe para o feto e do leite materno para a circulação sistêmica desses mamíferos neonatos, né, dos leitões recém-nascidos. Em contrapartida, né, em contraste, vamos dizer assim, essa mesma enzima, a atividade da arginase, é relativamente alta, a expressão dela, né, na placenta ovina. Ou seja, é a mesma enzima com uma expressão diferente em duas espécies, baixa no suíno e alta na placenta dos ovinos. E por que isso acontece nos ovinos? Para compensar a concentração mais baixas de prolina que tem no plasma materno dos ovinos. Então, aqui a gente consegue deixar claro, né, que a expressão dessa enzima, ela varia, sim, entre tecidos e entre espécies. E aí, aqui, pessoal, eu coloquei esse esquema que demonstra as mais diversas vias de ação, de degradação do aminoácido arginase. E aqui a gente consegue ver mais de um tipo de enzima. Eu vou demonstrar para vocês de uma forma um pouco mais objetiva aqui. Ok, pessoal. Então, quando a gente coloca a fórmula estrutural da arginina, a gente consegue visualizar melhor como que acontece essa degradação através da ação de algumas enzimas. Por exemplo, quando eu pego a fórmula estrutural aqui da arginina, que começa aqui no H2N, com todas as ligações dos carbonos, com toda a sua estrutura, e eu imagino que a enzima arginina descarboxilase vai vir aqui nessa estrutura da arginina e vai quebrar essa ligação aqui. Quais são os produtos dessa quebra? Quais são os produtos dessa degradação que ocorreu aqui? Ela vai quebrar essa ligação, todo esse pedaço aqui da arginina, a partir dessa degradação que a arginina descarboxilase realizou, vai ser transformado em agmatina mais CO2. Se a gente olhar, observar aqui, ó, é a mesma parte, ó. A estrutura da agmatina é essa parte aqui, ó, antes da degradação. Então, ó, H2N, H2N, NH com dupla ligação, fica a mesma coisa até aqui onde foi degradada. E esse restante desse aminoácido, ele vai ser convertido em CO2. Da mesma forma que se eu pegar, vamos dizer que seja a mesma molécula aqui, o mesmo aminoácido aqui, perdão, a mesma arginina, se eu olhar essa estrutura aqui, e eu imaginar que vem vamos imaginar que essa arginina está dentro de um animal vertebrado. Vamos dizer que ela está dentro de um suíno. Foi consumida no alimento e está lá, a arginina passeando dentro do organismo. E vem uma arginase. Por que eu estou falando que é um vertebrado? Porque eu coloquei aqui tanto a arginase 1 quanto a arginase 2. A gente sabe que nos vertebrados tem as duas apresentações dessa enzima. Já nos invertebrados, a gente não tem a tipo 1, que é a que está lá no cortisol, que eu expliquei anteriormente. Então, se uma dessas enzimas, arginase 1 ou arginase 2, vir aqui e fazer a degradação dessa ligação aqui, nesse ponto da cadeia da estrutura da arginina, qual que é o produto dessa degradação?
eu fez a quebra, a arginase veio aqui, fez a quebra, que é a enzima, e aí vai sobrar o quê? A L-arginina, então, degradou, ó, vai virar L-ornitina, ó, mesma fórmula, mesma estrutura. OH, dupla O, NH2 e NH2. E o restante, o que acontece com esse restante aqui? Vai ser convertido em amônio, em ureia. Ele vai se ligar, tem o dupla O, vai ocorrer mais alguns processos, mais algumas reações químicas. Como a gente já utilizou parte dessa arginina, desse aminoácido, para fazer a síntese da ornitina, o restante dessa molécula pode ser convertido em ureia. A presença da arginina mais um NADP mais um H+, um hidrogênio positivo, a gente tem a atuação de uma outra enzima ainda, que também participa de uma das vias de catabolismo da arginina, que é a óxido nítrico sintase. Nessa via específica, para fazer essa degradação específica, é necessário o BH4. O que é esse BH4? Esse BH4 é um cofator, o nome dele é meio complexo, é um tetraidrobiopterina. Ele é requerido para fazer a hidroxilação da arginina, assim como outros aminoácidos, como a fenilalanina, o triptofano e a tirosina. Então, esse BH4, também com a enzima, vai fazer essa degradação para converter a arginina em citrulina. Aí, a gente olhando a fórmula estrutural da L-citrulina e da L-arginina, é praticamente igual. O que muda é essa ligação dupla O aqui. Esse N aqui e esse, dentro de toda essa reação química para sintetizar a L-citrulina, existe uma reação de redução do NADPH+, que ele se transforma no NADP+, que é um produto também dessa reação química. Esse N, ele sai daqui, se junta com uma molécula de oxigênio e forma o ácido nítrico, e uma molécula de oxigênio se junta aqui, nesse ponto da estrutura que era arginina, e é convertida em citrulina. Então aqui, pessoal, eu fiz esse esquema com as estruturas para ficar mais fácil de vocês entenderem como que isso acontece dentro do organismo do animal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Aqui no esquema, pessoal que está da aula, deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Bom, pessoal, então, como eu mostrei para vocês, existe mais de uma enzima, né, que a gente consegue ver o que eu mostrei para vocês no quadro, nesse esquema aqui, ó, por exemplo, aqui, a arginina descarboxilase, a arginase 1, arginase 2, e o que eu falei anteriormente, né, a arginase 1, ela está presente somente dentro do citosol, e a arginase 2 dentro da matriz mitocondrial. E aqui, ó, é bacana que a gente consegue ver, né, as vias de atuação, como fica claro, né, são diversas as vias de atuação, que eu mostrei para vocês aqui no quadro, então, da degradação da arginina em agmatina, citrulina, óxido nítrico. Percebam que aqui, ó, dentro da mitocôndria, a gente não tem a via de degradação da arginina para óxido nítrico. Ela acontece somente aqui, ó, dentro do citosol. Então, aqui dentro do citosol, sim, a gente tem a arginina, a ação, então, da óxido nítrico sintase e do beta-H4, que é o cofator que eu acabei de explicar para vocês, para fazer a degradação, né, a síntese da arginina, a degradação da arginina na síntese do óxido nítrico e da citrulina. Aqui dentro da mitocôndria, a gente não encontra
essa via de atuação. E aí, pessoal, tem várias outras vias, né, até chegar em glutamato, glutamina, prolina. A prolina é um outro aminoácido não essencial, né, que a arginina contribui para a sua síntese. E outras vias, né, por exemplo, aqui a ornitina, que também é originada da arginina, como eu demonstrei, e aí ela pode sofrer também uma degradação através da enzima ornitina descarboxilase, que vai fazer a síntese, vai tirar aqui, liberar aqui uma molécula de CO2 e sintetizar a partir da ornitina a putrescina, que está envolvida também na síntese da espermina e outros produtos aqui que originam todo o catabolismo, então, do aminoácido arginina. Ok? Aí, alguns pontos que é importante a gente frisar, tá, pessoal? A lisina é um outro aminoácido essencial para, acredito que para todas as espécies, se não para a grande maioria. Ela compete com a arginina pela entrada nas células. E ela também inibe a atividade da arginase, que é aquela enzima que eu falei que é a primária na degradação da arginina. Então, isso é um problema quando a gente vai formular uma dieta, vai pensar em fazer uma suplementação de aminoácidos. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado quando vai fazer esse tipo de adição, né, de balanceamento dos aminoácidos. É sempre interessante, né, fazer uma análise, um aminobet da ração em si, da dieta do animal, e avaliar a proporção, saber corretamente qual a proporção de arginina e lisina que vai ser fornecida numa determinada dieta, porque ele é, sim, um fator crítico, porque ele vai influenciar diretamente na utilização da arginina dentro do organismo. Aí aqui eu coloquei, ó, sob condições normais de alimentação, a quantidade de arginina em dietas para animais de produção, né, para animais de criação, não deve ser superior do que 150% de arginina do que a lisina. Então, em resumo, a proporção arginina-lisina tem que ser menor que 3. Outro ponto importante são os glicocorticoides, porque eles têm um papel muito importante na regulação positiva do catabolismo da arginina. E como? Por meio da via da arginase, da enzima, em diversos tipos de célula, particularmente nos hematócitos, nos enterócitos e nos macrófagos. Em contraste com isso, esses hormônios também inibem a geração, ou seja, a síntese do óxido nítrico, e fazem também suprimem, né, a expressão da óxido nítrico sintase, que é a enzima que faz a degradação para fazer a síntese do óxido nítrico, e também do beta-H4, que é o outro cofator que é necessário para fazer a síntese desse produto também. Dessa forma, então, é importante dizer que durante o pico, durante o desmame, perdão, o pico dos glicocorticoides induz a expressão da arginase intestinal, que vai resultar numa hidrólise mais intensificada da arginina. Para quê? Para que seja possível sintetizar, então, as poliaminas e a prolina. Que eu coloquei a estrutura, então, das poliaminas e da prolina, que é um outro aminoácido sintetizado a partir da arginina. E aí, pessoal, aqui, como eu falei, já entra na síntese de outros aminoácidos, né? Aminoácidos não essenciais, como eu tinha falado anteriormente, que a partir da arginina a gente consegue sintetizar a prolina. A arginina também participa da síntese da creatina. Aqui eu coloquei esse esquema da síntese da creatina, onde a arginina
ela entra em formato de glicina aminotransferase, nessa via de atuação. Essa glicina aminotransferase, ela transfere um grupo guanidino da arginase para formar aqui o guanidinoacetato. Essa glicina aminotransferase, ela é expressa principalmente nos túbulos renais, no pâncreas e em um grau menor no fígado. Então, basicamente, os túbulos renais, né, os rins, eles são a principal local de formação desse guanidinoacetato. E por que isso é importante? Porque a partir da formação do guanidinoacetato, que vai ter a atuação de uma outra enzima para converter ele, para sintetizar ele, degradar ele em creatina. Ok? E essa enzima, ela tem maior presença no fígado, no pâncreas e numa proporção menor nos rins. Então, a partir dessa degradação é que se forma a creatina. Então, a arginina entra nessa via de atuação também de síntese da creatina. E é importante lembrar também que a creatina da corrente sanguínea, ela é absorvida em diversos locais, principalmente no tecido musculoesquelético, no coração e no cérebro. Então, como eu falei, ela é absorvida em diversos locais, mas aproximadamente 95% de toda a creatina do corpo está presente no sistema musculoesquelético. Então, pessoal, é verdadeiro a gente dizer que grande quantidade da arginina da dieta é utilizado, sim, nessa via de atuação, para a síntese da creatina. Tá, Kelly, mas grande parte quanto? Aqui eu coloquei um exemplo. Cerca de 0,17 gramas da arginina que é consumida no dia por um leitão de 2,5 kg é utilizada para a síntese de creatina. Da mesma forma que cerca de 2,3 gramas da arginina consumida no dia por um homem de 70 quilos é utilizada para a síntese da creatina também. Então, sim, é uma grande quantidade, é uma quantidade significativa da arginina que é utilizada para essa via de atuação, ou seja, para a síntese da creatina. Portanto, a ingestão da arginina, ela vai afetar, sim, a atuação, a síntese da creatina no organismo, enfim, no ser vivo. E aí, pessoal, aqui eu até coloquei que essa visão é apoiada por uma descoberta recente de um trabalho que verificou deficiência da arginina quando se diminui a concentração dela na dieta. Consequentemente, diminuindo a arginina, vai diminuir aquela apresentação dela, né, de glicina aminotransferase, vai diminuir a síntese do guanidinoacetato, porque não vai ter lá a arginina que vai fornecer, vai transferir um grupo amino da arginina para formar esse guanidinoacetato, e, consequentemente, não tendo guanidinoacetato, não vai ter a degradação da enzima e não vai ter síntese de creatina. E eles avaliaram isso no tecido de camundongos. E onde que eles avaliaram? Nos tecidos onde tem maior concentração de creatina, então, no cérebro, músculo esquelético, também no fígado e no rim. Aí, então, falando sobre os produtos de todas essas vias de atuação, de todo esse catabolismo e também naquele esquema a gente falou, mostrou um pouco de anabolismo, né? O que são os produtos? São o resultado final de qualquer reação química, independente dela ser uma reação de síntese, de formação, que nem a gente acabou de falar, de anabolismo, que eu vou usar um ingrediente, né, a arginina, para sintetizar a creatina, ou de ser uma degradação. Eu vou degradar a arginina para formar óxido nítrico, por exemplo. São, independente de ser síntese ou decomposição, são produtos. Então, quando a gente fala na arginina, a gente tem muitos produtos. Eu já falei, acho que a grande maioria deles.
ou pelo menos mostrei para vocês no quadro e naquele esquema das vias de atuação. Então, os produtos: ornitina, glutamato, poliaminas, ureia, óxido nítrico, prolina, creatina, a agmatina, citrulina e a putrescina. Aqui, então, eu coloquei mais um esquema. Sim, pessoal, eu gosto de esquemas nas aulas. Aqui é um esquema que mostra os principais produtos do catabolismo da arginina em mamíferos. Então, aqui a gente tem todos os produtos que eu já citei no slide anterior. Locais alvos de ação. Aqui eu também coloquei um outro esquema da absorção intestinal da arginina. Aqui, pessoal, após ser consumida, a proteína é degradada até a gente ter o aminoácido aqui disponível para utilização, a arginina pode seguir duas vias. Ela pode ser absorvida diretamente e ir para o ciclo da ureia, quando acontece de ter nitrogênio em excesso, ou ela pode ser degradada, ela pode ser quebrada, como a gente viu lá na parte de catabolismo, em ornitina e citrulina, e essa, por sua vez, é transportada para os rins, onde ela é substrato para neossíntese da arginina, ou seja, ela vai ser utilizada de novo, essa citrulina, para produzir mais arginina. E aí, vamos supor que a arginina estava lá, prontamente disponível, o animal consumiu e foi absorvida diretamente. Aí ela foi absorvida e ela vai para o ciclo da ureia. Lá no ciclo da ureia, o metabolismo da arginina, da ornitina, da citrulina e do arginosuccinato, ele está ligado por uma via que vai permitir os mamíferos, principalmente, a eliminar o excesso de nitrogênio dos aminoácidos que não podem ser aproveitados para fins anabólicos. Lembra que eu expliquei a questão de anabolismo, né? Então, esse nitrogênio, ele está ali em excesso dentro do organismo do animal e ele está em tão excesso que ele não consegue ser utilizado para a construção de mais nada, não consegue ser aproveitado. Então, através do ciclo da ureia, da via de atuação também da arginina, esse aminoácido esse nitrogênio que está em excesso dentro do organismo, ele é eliminado em forma de ureia. Então, entra aqui, ó, a arginina nessa forma e ela segue todo o ciclo até sair, eliminar o excesso de nitrogênio como ureia. Ok, Kelly, e aonde que acontece tudo isso? Onde que ocorre esse ciclo da ureia? O fígado é o principal local dessa atividade. Então, lá que a gente consegue fazer a eliminação desse nitrogênio em excesso como ureia. Pontos importantes. As necessidades de arginina pelo feto em animais jovens, elas são particularmente mais altas. Por quê? Porque estimula a secreção do hormônio do crescimento, assim também como tem a via de atuação na insulina. A arginina é necessária para manter a síntese da ureia hepática em um estado ativo, como a gente acabou de falar, para fazer essa eliminação desse nitrogênio em excesso. Inibe a expressão de genes pró-oxidativos e lipogênicos. Tem respostas antioxidantes e oxidação de substratos de energia, por exemplo, os ácidos graxos e a glicose. Também, evidências convincentes mostram que a suplementação dietética da arginina é benéfica na melhoria das funções. A gente falou para todos os produtos que vêm do catabolismo, da degradação, do anabolismo desse aminoácido, e claro que toda essa degradação, toda essa geração, todas essas vias de atuação trazem benefícios. E isso já é comprovado com alguns trabalhos, com algumas pesquisas científicas. Então,
a gente tem resultados de pesquisas científicas mostrando que a suplementação dietética desse aminoácido, ela é benéfica para a função cardiovascular, por exemplo. Isso interespécies, tá, pessoal? Também melhora a função de imunidade, neurológica, cicatrização de feridas, biogênese mitocondrial e sensibilidade à insulina, como eu já tinha citado, ela ajuda na estimulação, reduz a hiperglicemia, dislipidemia, obesidade, aterosclerose, infecções, mortes embrionárias e fetais e também alguns distúrbios gastrointestinais, como a diarreia. Aqui, pessoal, eu printei esse artigo, até porque ele era pago, então eu procurei ele no SciHub e printei aqui pra gente. É um artigo de uma revista bem conceituada, da área de humanas, para demonstrar o quanto a suplementação desse aminoácido é importante interespécies. Então, aqui é um experimento que foi feito na área de humanas, né, com a suplementação de L-arginina para tratar pacientes que tinham problemas crônicos, problemas cardíacos crônicos e doenças arteriais coronarianas. E através desse trabalho, dessa suplementação, né, através do consumo da L-arginina nesses pacientes, eles conseguiram comprovar que tem, sim, benefício que melhora a função de vasodilatação e também a angiogênese, que é a formação de novos vasos, né? Então, a gente consegue ver que não só para alimentação animal, mas também tem seus benefícios interespécies. Aqui é uma comprovação científica, né, do benefício desse aminoácido. Algumas particularidades, então, de algumas espécies, né? Quando a gente fala de peixes, a composição dos tecidos ela é relativamente constante de uma espécie para outra. Aí eu achei uma exceção, né, de que os teores de lisina e arginina, que é aquela questão também que eu já comentei anteriormente, né, que as duas, elas competem, que a lisina compete com a arginina pela entrada na célula, mas enfim, que os teores desses dois aminoácidos, eles são maiores para a carpa transgênica. O que isso quer dizer? Sugere, né, que a exigência para essa espécie em particular desses aminoácidos, elas são um pouco maiores. Então, é uma particularidade dessa espécie de peixes. Outra particularidade é sobre as aves. As aves, como eu falei lá no início da aula, quando eu citei a questão dos aminoácidos essenciais ou não essenciais e semi-essenciais, eu mostrei para vocês, e a arginina, ela está como condicionalmente não essencial ou semi-essencial para os mamíferos. Porém, para as aves, ela é um dos aminoácidos essenciais, porque as aves, principalmente nas fases, durante a fase inicial, elas não têm o ciclo, não apresentam o ciclo da ureia funcional. Então, dentre todas as espécies animais, as aves são as que representam os requerimentos maiores de arginina, ou seja, a exigência maior de arginina, dentre todos os animais, é na nutrição das aves. E a explicação disso, então, né, além da falta da síntese endógena, e também tem a questão da alta deposição de proteína nas aves modernas, né, em função da alta taxa de crescimento acelerado, e também pela questão do antagonismo que existe, conforme a gente já comentou, da arginina e a lisina, que são dois aminoácidos essenciais para as aves. Aqui eu coloquei esse artigo também, que fala sobre o metabolismo e importância da arginina na nutrição de suínos. Ele é relativamente recente, esse artigo, e ele é uma revisão de literatura. E por que eu trouxe ele? Porque
por mais que a gente sempre esteja estudando, buscando resultados de pesquisas, é importante às vezes a gente dar uma parada e fazer uma revisão do que se já foi publicado, que contribui muito para o estudo e para as novas ideias, né, de novos trabalhos, de novos projetos, de novas pesquisas com determinados aminoácidos para determinadas espécies. Então, depois quem tiver interesse pode procurar, pode ler. É bem interessante essa revisão sobre metabolismo e importância da arginina na nutrição de suínos. Tem toda uma questão de estímulo de crescimento, é muito bacana. E aí, então, pessoal, para finalizar nossa aula, minha sugestão de pesquisa com aves, é claro. Durante o trabalho, né, durante a pesquisa e o estudo que eu fiz para montar essa aula, né, de arginina, eu vi diversas indicações da proporção lisina-arginina, por essa questão antagônica, por essa competição da entrada na célula. Alguns trabalhos falam em 108, isso é da proporção arginina-lisina para aves, tá? Outros falam um pouco mais ou um pouco menos, e aí a minha sugestão de pesquisa seria avaliar, então, diversas proporções, essas diversas recomendações técnicas nutricionais, né, de lisina e arginina em tratamentos dentro de um experimento com aves e fazer a avaliação em cada uma dessas proporções, né, dessas diferentes proporções de fornecimento desses dois aminoácidos na dieta, e aí avaliar, então, as variáveis produtivas e também da incidência de problemas locomotores. A gente viu que tem influência, né, de síntese de algumas vias da arginina que contribuem no sistema musculoesquelético, ela ajuda também na questão do estímulo do crescimento, e essa parte da questão locomotora de aves me interessa bastante, né? Essas fotos, inclusive, para quem não sabe, é da minha dissertação do mestrado. Eu trabalhei com problemas locomotores em frangos de corte, porém eu avaliei questões ambientais. Então, por isso, a minha sugestão, talvez, é avaliar mais a questão nutricional e o impacto dessa questão nutricional, desses aminoácidos, que às vezes, quando se fala em problema locomotor, se busca muito a questão mineral e esquece também que alguns aminoácidos têm participação importantíssima no desenvolvimento desses sistemas musculoesquelético, enfim, de todos os sistemas do organismo dos animais. Então, seria essa a minha sugestão de pesquisa. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a arginina. Espero que eu tenha contribuído para aumentar, né, ampliar o conhecimento de vocês. Aprendi muito fazendo essa aula também. Qualquer dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, ou a gente pode marcar uma reunião pelo Meet para a gente trocar ideias, enfim, aprender mais juntos. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de vocês em assistir essa aula.